Continuando o assunto, né? O assunto é muito longo, então eu resolvi cortar aí, parte 1, parte 2, né? De repente até tem cenas do próximo capítulo, porque é coisa demais pra gente pensar, né? Então, quem escreveu ocupou aí a primeira parte. Existe então uma discussão no século XX, século XXI a respeito até do próprio conceito de autoria. Se o conceito de autoria, tal como nós o conhecemos, pode ser aplicado aos evangelhos, né? Então existem, por exemplo, correntes que pensam que eles foram escritos por um grupo de pessoas que se reuniu e depois, né, por algum motivo, talvez até por praticidade, tenha deixado isso anônimo, como se fosse obra de uma só pessoa. Nós não sabemos, isso realmente nós não vamos saber. Existe uma outra questão com relação à autoria, que é a seguinte: quem é que sabia escrever naquela época, né, minha gente? Existe uma pesquisa de um professor da Universidade de Colômbia, você pode consultar aí, eu anotei aqui o nome, William Harris, né? Ele é uma pesquisa, segundo Bart Ehrman, que talvez seja mais digna de crédito assim nos dias de hoje, né? Muito séria, muito bem pensada, que diz que na melhor das hipóteses, no máximo 10 a 15% da população chegava na antiguidade, chegava a níveis mais básicos de alfabetização. O que significa pensar na melhor das hipóteses? A melhor das hipóteses é Atenas. Atenas no auge, né, de sua civilização, o seu grau de sofisticação, intelectualidade. Então, Atenas, que seria assim um modelo, lá de mais ou menos 10% da população conseguia ler o básico e o que era escrever? Assinar seu nome. Então, vê-se que para escrever um livro precisaria ser uma pessoa muitíssimo bem educada, muitíssimo bem letrada, alfabetizada o suficiente para tanto ler quanto para escrever. Por isso, você deve ter estudado na escola, se lembrar a função tão importante dos escribas. Então, assim, mesmo as pessoas que sabiam escrever, elas não escreviam de próprio punho, elas tinham um escriba. Então, vamos pensar assim, né? A Judéia, uma província lá nos confins do Império Romano. A Galileia, um lugar de gente muito pobre, muito simples, não era Roma, a capital do Império, não era Atenas, não era Alexandria, né? Cidades sofisticadas, centros de conhecimento, de aprendizado, era um lugarejo, digamos assim, distante, e os discípulos de Jesus, o próprio Jesus, né? Vamos pensar assim, né? De acordo com o relato bíblico, filho de um carpinteiro, de um lugarejo, uma aldeia chamada Nazaré. Nazaré hoje é pequena, imagine na época, né? Seus discípulos, pescadores, gente simples como ele, gente pobre, muito provavelmente não sabiam escrever. Então, assim, esses ingredientes, inclusive Pedro e João eram explicitamente analfabetos. Isso está na Bíblia. Eles eram analfabetos. Então, vamos pensar, né, diante deste quadro, o problema gigantesco com relação à determinação da autoria dos evangelhos. Quando foram escritos, né? Uma maioria aí de especialistas concorda que provavelmente eles foram escritos em sua forma final, né, mais acabada, depois do ano 70 depois de Cristo. Lembram de um dos meus primeiros vídeos, que foi a linha do tempo? Que eu disse para vocês como era importante, né, a gente ter aquelas datas na nossa cabeça. Quando falamos da história de Cristo, é muito importante termos em mente as datas concernentes ao Império Romano, né, a queda do Império Romano aí no caso, que foi 476 anos depois de Cristo, mas mais especificamente com relação a Jesus, a história da Judéia, o ano 70.
Porque no ano 70 depois de Cristo, o grande templo de Jerusalém, né, o centro da fé judaica, o grande, né, o grande objeto de louvor, de devoção dos judeus no mundo, que estava localizado em Jerusalém, o segundo templo, porque o primeiro já havia sido destruído, então este templo que eu estou falando é o segundo templo, ele foi totalmente destruído, devastado pelos romanos no ano 70, após uma revolta dos judeus. Então, assim, não tire da sua cabeça, porque quando a gente fala na Jerusalém de Jesus, a gente fala na Jerusalém do segundo templo. Ou falamos, né, da Jerusalém que foi palco daqueles eventos, né, da história ali, principalmente a fase final, né, digamos assim, né, muito pontualmente, a última semana da vida de Cristo é a Jerusalém do ano 70. Então, assim, os evangelhos, existe aí um acordo, né, mais ou menos, do que a gente pode dizer um acordo, porque unanimidade eu acho que não vai ter nesse assunto, por motivos mais que óbvios, né, é muito difícil, mas existe aí uma certa opinião generalizada de que os 4 evangelhos foram escritos depois da destruição do templo e que estariam todos prontos por volta do ano 95 depois de Cristo, quando o imperador era Trajano. Então foram terminados durante o reinado do imperador Trajano. Agora, outra coisa, a motivação, né? Então a motivação, acho que no limite, motivações íntimas ali, né? A gente nunca vai saber e podemos imaginar que tenha sido o impacto, né, da pregação, da vida, dos atos, do exemplo, daquilo que aconteceu com aquele homem, Jesus de Nazaré, que fez com que essas pessoas começassem a comentar, e aquilo foi passando de boca em boca, lembrando, né, que Jesus não escreveu nada, ele não deixou nada escrito, né, esses grandes homens, assim, que são chamados os grandes iluminados, né, tem essa coisa de não deixar escritos. Com Buda também foi assim. Então o próprio Jesus não deixou nada escrito. Com seus discípulos mais diretos nós temos essa entrave, né? Provavelmente eram pessoas analfabetas. Então contavam-se essas histórias. Essas histórias foram, né? Então é uma tradição oral que, pense, Jesus logo morreu. Seus discípulos também foram morrendo, não demorou muito, né? Porque as perseguições começaram. Tiago, por exemplo, morre logo no começo, né? Bem assim na sequência da morte de Cristo, Tiago já é executado. Então, os primeiros cristãos sentiram a necessidade de registrar aquelas histórias para a posteridade. Nesse sentido, eles vêm na esteira da tradição judaica. Por quê? Porque o judaísmo é uma religião que tem um livro sagrado. Este livro sagrado, né, na época de Cristo, né, hoje temos lá o Velho Testamento. Na época de Cristo também tinha os livros que posteriormente viriam lá a ser considerados o cânone do Velho Testamento. Na época, isso não era uma coisa definitiva, mas havia uma unanimidade com relação à Torá. A Torá no sentido dos 5 primeiros livros do que é o Velho Testamento, ou Pentateuco, que é o nome que os gregos davam, Penta, 5, né? A estes 5 primeiros livros escritos, que teriam sido escritos por Moisés, são os livros que contêm, por exemplo, os 10 mandamentos, né? E a lei mosaica, a lei dada por Deus a Moisés. Então, a Torá, ela tem uma autoridade indiscutível entre os judeus. Por quê? Porque é a palavra de Deus, a palavra sagrada, revelada a Moisés. São os livros de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Então, os judeus tinham seus livros, seu livro sagrado, que era composto por esses 5 livros.